Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Graça e paz, amados irmãos, louvado seja nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. Sejam todos bem-vindos ao culto de louvor ao nosso Deus. Estamos no ano da consolação, com o tema A mesma consolação recebida deve ser oferecida. E a divisa encontra-se em 2 Coríntios 1, 3 e 4, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai eterno, todo-poderoso, graças te damos, ó Pai, por mais esta oportunidade de louvarmos, de adorarmos e bendizermos o teu santo nome, Senhor. Te pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas, Senhor. Purifica o nosso coração a cada dia, Pai. Retira de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelas tuas maravilhas, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua consolação, Senhor, e pelo teu perdão, ó Pai. Nos oriente, ó Pai, neste momento, e que tudo que venha a ser feito aqui hoje seja para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Vamos agora louvar ao nosso Deus. Eu fui criado com meu pai tão carinhoso, eu tinha tudo, paz, amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo, me enganou o inimigo tão sagaz. A minha parte da herança eu peguei toda, meu pai me olhando tão tristonho a chorar, dizendo: meu filho amado, vai embora. Eu fico orando para um dia ele voltar. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje eu sou feliz. La, la, ya, la, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. No mundo
Quando eu pensava que tinha amigos, gastava tudo, só queria o meu prazer. Até os porcos tinham os seus alimentos, e eu sem nada já não tinha o que comer. Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite, mas vou tentar, quem sabe ele me perdoa. Ao avistar a minha casa ainda longe, meu pai alegre veio correndo, me abraçou, por me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu, perdoa-me, oh, mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou, e hoje eu sou feliz. O mês de maio já se concluiu, mas ainda estamos falando do mês da família, com o tema Jesus consola ministros para cuidar das famílias. E a divisa encontra-se em 1 Timóteo 1, 12 e 5, 8, que nos diz o seguinte: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. A palavra agora está com o pastor Cândido. Jesus abençoe, amados da Primeira Igreja Batista em Andaraí, das nossas congregações e ouvintes da Palavra de Deus, sabendo que a gente está meditando neste ano de 2021 como o ano da consolação, com o tema A Mesma Consolação Recebida Deve Ser Oferecida. E com isso a gente vê no texto que diz que é bendito o Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, com o objetivo da gente consolar quem estiver com alguma tribulação, com a mesma consolação que nós recebemos. Para a honra e glória de Deus, neste mês que passou e que a gente ainda tem um respaldozinho da mensagem, nós estamos ainda falando sobre o tema Jesus consola ministros para cuidar da família. Porque as famílias precisam ser cuidadas e normalmente Deus pega aquela pessoa que mais dava trabalho na família, aquela pessoa que parecia que era o mais complicado, e Deus pega aquela pessoa e torna aquela pessoa ministro para apacentar a sua família. E isto tem acontecido no mundo afora, para a honra e glória de Deus. De repente a pessoa diz: mas não era aquele que era assim, que era assado, que fazia e acontecia? E agora essa pessoa é crente, essa pessoa agora é um conselheiro, é um pastor, e a família confia nele. Sim, para a honra e glória de Deus é assim. Só que a família só passa a confiar depois de um período razoável, de bastante teste, de bastante experiência, para ter certeza que houve uma mudança. E nós não precisávamos disso em relação a Jesus, mas até Jesus, sendo filho de Maria e de José, dentro do contexto humano, sendo criado por eles, Jesus também às vezes encontrava algumas dificuldades com seus pais, até para a sua própria adoração, como nós vamos ver hoje. No texto da semana diz o seguinte: o consolo de filho cristão é a honra de zelar pela vida dos pais. Como já foi batido aqui bastante domingo pelo pastor Rivaldo, quarta-feira aquela mensagem também brilhante que algumas pessoas ligaram
para falar que estava vivendo situação parecida e que aquela pregação lhe dera o conforto de se acalmar e passar a zelar melhor ainda daquelas pessoas que elas amavam, para a honra e glória de Deus. E o que é que nós temos hoje? Hoje nós temos Cristo se consolou na casa do Pai, no templo, submisso aos pais da terra. Então, quanto mais cristão, mais submissão. Quanto mais de Deus, quanto mais filho de Deus, melhor filho para seus pais biológicos. Essa é uma consequência natural de quem vai se aprimorando ao caráter, à estatura de Cristo. Então o texto de hoje se encontra em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 41. E o tema é: Cristo se consolou na casa do Pai, submisso aos pais. Diz assim o texto: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Ele tinha 12 anos. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Então lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso, obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e diante dos homens da cidade de Nazaré. Ou seja, os habitantes de Nazaré acompanharam o crescimento de Jesus dos 12 aos 30 anos. Amados, e a gente sabe que desse período, dos 12 aos 30 anos, que era a idade da emancipação, os 30 anos, Jesus era obediente a seus pais. E Cristo se consolou na casa do Pai com 12 anos de idade, dando respostas extraordinárias, fazendo perguntas que deixavam os sacerdotes perplexos e as pessoas admirando-se daquele menino com aquelas perguntas e com aquelas respostas. 3 dias ausente dos pais. É claro que isso preocuparia qualquer pai de filhos normais, como preocupou Maria e José. A grande diferença é que aquele menino de 12 anos, que estava sendo bem sucedido ali naquele local, aplaudido por quem estava com ele, conversando com doutores, quando seus pais chegaram e que lhe repreenderam, ele disse: olha, não devia ter me procurado em outro lugar não, meus pais, porque vocês me conhecem, vocês sabiam, vocês deveriam saber que eu deveria estar cuidando das coisas do meu Pai do céu. Era para aqui que vocês deveriam ter vindo imediatamente. Mas os pais disseram: vamos para casa. E ele simplesmente obedeceu e foi. Seria essa a tua conduta se você estivesse brilhando ali, todo mundo lhe elogiando, e seus pais chegam: vamos para casa, e você vai, é obediente? Então Jesus, Filho de Deus,
embora sendo santo, todo-poderoso, sendo aquela pessoa que tinha os conhecimentos sagrados, embora ele estivesse sem o poder aqui na terra, mas ele tinha o conhecimento de quem era ele tinha o conhecimento de que era de Deus, ele tinha conhecimento que Deus era seu pai, e ainda assim aprendeu a obediência aos pais da terra. Ele poderia dizer: olha, vocês não sabem de nada. Mas não, simplesmente baixou a cabeça e seguiu a seus pais, e era-lhe submisso, e foi crescendo em estatura diante de Deus e dos homens daquele lugar. Então isso mostra o quê? Que a obediência aos pais, fazer coisa em favor dos pais, é um reflexo de quem cuida com honestidade das coisas de Deus. Porque você não pode dizer que está cuidando das coisas de Deus, negligenciando as coisas do seu pai humano, que são coisas passageiras do tempo presente, e que eles precisarão ardentemente de ver o teu sucesso. Jesus sabia que Deus podia esperá-lo 1000 anos, ou muito mais tempo, para que ele tomasse aquela atitude de cuidar das coisas do pai. Mas ele, com 12 anos, já estava com esse cuidado, mas ao mesmo tempo priorizando a obediência a seus pais humanos, até que ele tivesse a autonomia, a autoridade, o poder de fazer por si mesmo aquilo que a sociedade humana exige. Então, meus amados filhos, adolescentes, jovens, crianças, lembrem-se de que enquanto vocês estiverem sendo sustentados materialmente por seus pais, enquanto vocês estiverem dentro da casa deles, sejam submissos, sejam obedientes. E quanto mais você for um cristão de verdade, mais essa deve ser a sua conduta, porque o Espírito Santo é quem conduz o cristão exatamente para isso. Como nós vamos ver o exemplo de alguém lá do passado para a conclusão da nossa meditação. É José do Egito. A conduta de José do Egito, descrita no início da Bíblia Sagrada, serve de modelo ao cristão que se vê no posto de filho de Deus Altíssimo, consolado com a oportunidade de recompensar seus pais, livrando-se das mágoas e protegendo a prole de seu pai. Veja que situação de José. José era filho de Jacó. Jacó tinha 4 esposas e ele tinha 11 irmãos. 10 desses irmãos eram filhos de outras mulheres, mas José entendia que ele não podia consolar seu pai, nem proteger seu pai, se ele maltratasse qualquer um dos filhos de seu pai. Então olha o que é que José faz. Assim disse teu filho José: Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, e o teu gado, e tudo quanto tens, ali te sustentarei. E vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se, se consolou o espírito. Neste modelo, cristão fiel, na condição de filho, é quem, consolado pelo Espírito Santo, aprende e se dedica a cuidar dos pais, obediente em tudo aos princípios que agradam a Deus, impostos por seus pais. Como diz Colossenses 3, 20, 23 e 24. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Servi a Cristo, o Senhor. Então Cristo, o Senhor, fez isso, e quer ser servido com a gente também, fazendo isso. E aqueles irmãos de José foram os irmãos que venderam ele para o Egito como escravo, e que o maltratava e que tentou matá-lo, mas ele sabia que se ele se vingasse, ele tiraria a honra que o pai esperava dele. E em vez disso, ele cuida dos irmãos para poder o pai se sentir amparado. Que Deus abençoe a todos e que a graça de nosso Senhor nos conduza em paz neste fim de semana.
Amém.